Olá, queridos membros do canal IBC. É um canal que a gente fica mais à vontade, né, para bater papo, testemunhos, contar testemunhos. Estamos aqui com um casal, do Renato e da Clarice de Uberlândia, tá? Eles vão contar um pouco sobre a experiência deles na Verdade Presente, né? Nós já fizemos uma gravação de áudio, no caso, em que você trouxe, né, Clarice, junto com outra pessoa ali, um micro-ônibus de Uberlândia para o Congresso MV, e vamos ver as consequências que isso deu. O objetivo é motivar você que está sofrendo ameaça da parte do pastor, da igreja, para continuar firme, né, para ser fiel até a morte e não negar a Jesus e a sua mensagem simplesmente por conveniência, simplesmente por medo, né, por covardia. Mas vamos conhecer rapidamente o casal. Você é de Belo Horizonte, então? Sim, nós dois somos de Belo Horizonte. E a minha avó, ela se converteu ao adventismo. Meu pai já era casado, mas através da oração ela conseguiu alcançar meu pai. E nisso eu tinha já 15 anos quando a gente começou a fazer estudo bíblico com meu tio. E eu me batizei aos 20 anos. Qual igreja lá em Belo Horizonte? Santa Inês. Santa Inês. E você, Renato? Eu sou a quarta geração já de adventista e eu frequentava a igreja de Santa Efigênia em Belo Horizonte. Certinho. Mas aí a gente já um pouco querendo escapar dessa cidade grande, tinha um sonho assim, sabia que lá não era o nosso lugar, né? E surgiu... Você tinha essa intuição, ainda não conhecia a mensagem em si, Ellen White. Vocês eram leitores assíduos de Ellen White ou não? Não éramos leitores assíduos. Não, é só um pouquinho mais longe para não ficar muito perto. Senão... Aí a gente sabia que o livro Vida no Campo e a mensagem da vida no campo, então surgiu uma oportunidade profissional e mudamos para Uberlândia, mas a gente nunca tinha ido para Uberlândia. A gente nunca visitou a cidade e a gente já aceitou essa mudança. Isso foi em que ano? Isso foi em 2008. Certo. Aí quando a gente chegou lá, a gente percebeu que era muito melhor do que Belo Horizonte, mas ainda é uma cidade com 700 mil habitantes, então é uma grande cidade, né? Não resolvia muitos dos problemas que a gente tinha em Belo Horizonte. Uberlândia, então a trabalho, você era o quê? Aí eu trabalhava como analista de marketing. Minha formação é na área exatas, mas a gente então, sempre trabalhou trabalhou em grandes empresas lá. Grandes empresas lá. Lá em Uberlândia, a igreja, vocês logo acharam o seu ninho, né, sua igreja? Sim, aí a gente teve a oportunidade de passar por 3 igrejas. Logo que a gente chegou em Uberlândia, a gente frequentou em Santa Mônica, uma igreja animada, grande. E aí existia uma igreja bem pertinho, que era um grupo, na verdade. E a gente viu que lá tinha muita necessidade de pessoas. E a gente sentiu bem lá. E aí a gente mudou e frequentou pouco tempo, porque aí a gente comprou a nossa casa, na igreja de São Jorge, que foi a última igreja que a gente frequentou. Buritis. Em Buritis, a igreja de Buritis. E foi a última igreja que a gente ficou lá. A gente, durante 4 anos, a gente frequentou nessa igreja. Clarice, vocês têm filhos? Sim, nós temos 2 filhas, uma de 8 e uma de 10. E elas estavam indo para a escola nessa época, lá em Uberlândia? Elas nasceram lá, né? E quando a Olivia tinha 3 anos, ela já pedia para ir para a escola, porque os coleguinhas da rua iam para a escola, ela queria ir para a escola. E foi difícil segurar ela até os 4 anos. Então, quando ela fez 4 anos, eu falei assim, tá bom, agora você pode ir. Mas antes eu não concebia, né, essa ideia. Aí, aos 4 anos, ela realizou o sonho dela de ir para a escola, mas desde o 2º dia ela chorava para não ir. Falei, mas poxa, tem 1 ano que você tá chorando, querendo ir pra escola, e agora que você foi, você não quer ir. Era escola pública? Não, eu estudava na escola adventista. E aí eu falava assim, agora tem 2 coisas, tem coisas na vida que a gente não escolhe. Uma dessas é não ir pra escola. Você vai agora sair da escola só quando formar da faculdade. É uma coisa que você não tem opção, não tem escolha. E vai chorando, mas vai ter que ir. Ninguém, né, entrou, agora não sai mais não. E ela ia todos os dias chorando. Ela frequentou a escola 6 meses, até a gente conhecer o MV. E assistimos as palestras da Silvia Martins. E foi assim... Como é que tudo começou? Foi um vídeo no YouTube? Como tudo começar... Mas eu posso contar mais rápido.
eu gostava de participar. Lá em Uberlândia tem o COTRIM, que é o Clube de Orientação do Triângulo Mineiro. Corrida de orientação é uma atividade feita no campo, normalmente tem muita participação do Exército, de militares, né? Não é um programa da igreja. Não é um programa da igreja, então é uma atividade física, você tem um mapa e no mato escondido existem vários pontos de controle que você tem que marcar o seu cartão. E você tem o tempo, então é uma atividade ao ar livre, normalmente é feita aos domingos, um ambiente muito, muito gostoso de estar lá. E eu participava com esse pessoal. E nesse dia eu já tinha corrido uns 4 quilômetros, aí na hora que eu fui pular um córrego, eu caí e quebrei o meu joelho e o cotovelo, e caí dentro da água. E comecei a passar mal e achei que eu ia desmaiar, mas eu consegui arrastar, só com um lado esquerdo ainda que estava funcionando, né? O braço estava bom e a perna esquerda, e fiquei lá e depois de 1 hora, porque é uma corrida de orientação, cada um escolhe o seu trajeto, não tem uma estrada, uma trilha que as pessoas seguem. E aí me acharam e foi um trabalhão danado. Ou seja, você se machucou. Eu machuquei. Isso contribuiu Isso de alguma contribuiu. forma? Foi, até porque... Foi um freio, porque o Renato tinha uma vida assim, bem acelerada e agitada. Né? Eles estavam iniciando uma empresa, que era bebezinha, e você sabe que no início de uma empresa você trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, assim, ele estava trabalhando demais e isso freou ele. Sem querer, ele foi obrigado a ficar na cama, ele sentia muitas dores, ele não conseguia ir para o trabalho e ele ficou um bom tempo de cama, acamado como um lado inteiro estava imobilizado. A perna e o braço direito estava quebrado, você não consegue fazer muita coisa. Isso fez com que ele tivesse tempo para... Exatamente. Tempo para poder pesquisar na internet e assistir programas e sermões e coisas que a gente não estava acostumado a ouvir, né? Ou seja, assistia coisas de pastores da igreja que você gostava e aí de repente caiu no vídeo do MV? Não. A gente achou a TV a Terceiro Anjo. Ele achou a Terceiro Anjo. E a Terceiro Anjo tinha vídeos de pastores assim, né? Sempre tem vídeos de pastores, vídeos bons, né? Então, o Renato começou a assistir. Nossa, sermão bom aqui nesse canal. E aí, dali, ele viu a propaganda de um congresso em que o Walter Veit iria. O vídeo Walter Veit no Brasil, em que mostra um avião até... Walter Veit está vindo para o Brasil, Isso. né? Aí ele falou assim, olha, que o negócio de um MV, ele vai estar aqui. E aí ele encontrou o MV e viu que já tinha acontecido um MV e que tinham vídeos e áudios postados, né? Então ele começou a assistir os áudios antigos do MV. Que acho que foi de Creta, Malta, que o Walter Veit fez quando ele veio. Não, esse já foi bem depois. Foi o segundo, foi o primeiro MV. A gente perdeu só o primeiro MV. Tá, vocês viram o promocional do primeiro congresso MV. A gente assistiu os vídeos do que a Maísa Ribeiro pregou. Certo. E aí a gente sentiu o desejo de ir no segundo, que seria o do Walter Veit. Só que ele não foi, quem fez foi o Hander. Não, esse era o Bor que viria. Era o Bor? O pastor Bor. Foi então o Bor que cancelou e foi o Hander. Desculpa então. Aí depois foi o Dodaí. Confundimos o pastor. E aí o quarto foi com o Walter Veit que deu certo. Então com o Bor. E vocês vieram nesse segundo MV. Isso, que foi o Hander substituindo o Bor, que não veio. Mas antes mesmo da gente ir ao Congresso MV, a gente começou a assistir os vídeos que estavam lá do primeiro MV. E lá tinham vídeos da Silvia Martins. A gente pegou e começou a assistir, era à noite, e ele começou a assistir, a gente foi assistindo um atrás do outro, foram 3 horas mais ou menos de vídeo, e a gente assistia e não conseguia parar de assistir. E o interessante, assim, que ela é professora, diretora de escola, e eu também sou professora. Então, tudo que ela falava, eu conseguia fazer, assim, perceber que na minha prática, na minha vivência na escola, era tudo verdade que ela estava falando. Ou seja, é uma mãe que educa os filhos em casa. Homeschooling. Isso. A Silvia Martins, ela estava contando a experiência dela sobre o que é educação domiciliar. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Assim, já é lá, né? Lá da montanha. Aí, mas eu falei assim, nossa, como assim? Isso é uma possibilidade? Não passava pela minha cabeça a possibilidade da educação domiciliar. E nisso a gente já estava despertando para ir para o campo, porque a gente também tinha assistido alguns vídeos sobre vida no campo. Também Renato ele assinava uma revista de economia.
na época a Empíricos estava começando, mas tinha um analista estrangeiro deles falando assim que se a pessoa tivesse condições, que era para ter terras agricultáveis. Ele falou que o que é ter uma terra no campo não é um lugar onde tem uma piscina, uma quadra, uma churrasqueira. É um lugar onde produza comida, alimento. E aquilo me despertou muita atenção, porque eu falava assim, como que pode? Esse rapaz não é adventista, ele não entende. Tá falando em crise. Falando numa crise que é muito parecida com o que a gente está pregando. Só que ele chegou, vamos dizer assim, a crise pela evidência, que se você parar para pensar no mundo como ele vive hoje, você vai ver que não existe isso. É uma carta, um castelo de cartas que já vai, quer dizer, já começou, né, a cair. Isso foi mais ou menos na mesma época. Isso na mesma época que eu estava acamado. Aí nessa época também algumas coisas na escola estavam desagradando e a gente, vamos dizer, conhecendo essa opção, aí a gente acabou tomando a opção de tirar ela. Até porque com 4 anos você não precisa de ir na escola para aprender a pegar em lápis e colorir, né? Assim, aí abriu os nossos olhos com relação à educação domiciliar. Descobri a possibilidade, então, de eu poder educar em casa. A minha filha, ela já não ia para a escola chorando todos os dias. E por quê? Um dos maiores motivos dela ir chorando é que ela falava assim, mãe, é hoje. Tem um coleguinha lá na sala que ele morde. E ele já mordeu todos, de menos eu. Só falta eu. Que eu vou ser hoje, mãe. É hoje. Então, assim, uma criança de 4 anos de idade já sofrendo aquela tensão, aquela ansiedade. Bullying. Aquela angústia, sabe? Assim, de eu vou ser machucada, eu vou ser agredida. E, tadinha... E quando eu vi essa possibilidade, assim, as coisas todas que os vídeos da Silvia Martins, que ela colocava lá, os pontos negativos de uma educação tão precoce. E eu falei, gente, tudo que ela falou tem lógica. Assim, a criança numa idade em que tinha que estar correndo pelos campos como um cordeirinho, tá presa, sentado numa cadeira. Também era um ponto que ela reclamava. Mãe, eu canso de ficar sentado na cadeira e a tia... a gente não vai pro parquinho, só tem a hora certa de ir, mãe. Às vezes nem dá tempo de ir. Então, assim, eram exatamente os pontos que a minha filha reclamava e questionava, eram os pontos que a Silvia colocou naquele vídeo. E a gente tomou a decisão de, então, tirá-la da escola, já que ela reclamava. E já que existia essa possibilidade, a gente tirou. Assim, vamos estudar isso aí primeiro, vamos ver como que é esse negócio de educação domiciliar. Depois, se a gente não gostar, a gente volta com ela para a escola. Aqui em White tem um texto que diz: a infância se estende até a idade de 6 ou 7 anos. Até esse período, a criança deve ser deixada como cordeirinho a andar ao redor da casa e nos jardins, na vivacidade de seu espírito, pulando e saltando, livre de cuidados e dificuldades. Orientação da criança 192.3. Isso. Então, assim, a gente tomou a decisão de tirá-la, então, da escola, e isso foi numa quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã, ela estudava à tarde. Eu falei para ela, filha, a gente assistiu um vídeo ontem e nesse vídeo a gente descobriu que existe a possibilidade de você não ir na escola mais. Você reclama nela? Sim. E você não quer, né? Ela não. Então, nós também concluímos que a gente pode te deixar não ir. E então vamos fazer o seguinte, você vai só hoje para despedir dos seus coleguinhas e da sua tia, da professora, né, da tia. Que ela amava e ama ainda até hoje. Mas você estava consciente das implicações jurídicas, conselho tutelar ou não? Na época ainda ela tinha só 4 anos, não, então... Mas você estava consciente do que significa tirar a filha da escola, que vai vir perseguição e... Não, nessa época a gente não tinha noção de que poderia ter algum tipo de repressão ou perseguição do Estado. Não pensei em nada disso. Nada disso, foi só uma consequência assim, acho que isso não está sendo saudável. Não, e é uma questão que é sistêmica, não ia adiantar, por exemplo, trocar de professora, que a professora era muito boa, era competente, então... E aí o que aconteceu, Clarice? Ela foi então lá aí tchau. ela não quis dar tchau, ela falou assim, não quero. Eu falei, nem dar tchau. Ela, não quero. Aí eu falei, mas sua tia, vai lá dar um beijo. Não quero. Seus coleguinhas, não quero. Você não sente falta, saudade? Não. Então tá, então não vai mais. E aí eu então fiz o seguinte, eu matriculei ela numa aula de natação, no mesmo horário. Falei assim, então vamos aproveitar e vamos fazer natação. Aí coloquei as duas na natação. E é engraçado que eu tinha ainda muitas dúvidas, muitas perguntas, sabe? As perguntas que as pessoas me fazem hoje, eu me fiz naquele momento.
né? E aí, quando ela crescer, como que vai ser? Se ela quiser fazer uma faculdade? E aí começaram a surgir essas perguntas que você falou, né? E quando ela chegar na idade de ir para a escola, que para mim era mais do que 4 anos, né? Quando eu chegar, por exemplo, aos 7 anos e for obrigado, como é que vai ser? Então, tantas perguntas surgiram na minha cabeça. Eu estava procurando as respostas ainda. Então você foi lá e desmatriculou ela. Sim. E eles lá, o que disseram? Nada. Eles aceitaram na boa? Sim. Acho que foi tão surpreendente para eles que eles não tinham, vamos dizer, ficaram sem ação. Okay. Aí, na natação, uma mãe que estava lá também, que a filha estava fazendo natação, virou para mim e falou assim: que estranho, a sua filha tem idade escolar e você está com ela aqui. Esse horário é o horário de criança estar na escola. Você faz educação domiciliar? Aí eu falei assim: faço. Ela: eu sabia, desconfiei. Eu também. E aí, ela é secretária do Carlos Professor Nadali. Como é que é? Carlos Nadali. Ela é secretária. Professor Carlos Nadali. Agora ele está no trabalho no Ministério da Educação. Escalaram ele para Mas ela era secretária de uma escola. Não, ela é secretária pessoal do professor Carlos Nadali. Que ele hoje tem um alto cargo. Naquela época também tinha? Não. Ele estava assim começando a divulgar a educação domiciliar, né? E aí ela já tinha tomado aulas e aulas com ele, né? Então foi muito legal, uma experiência assim que eu acho que Deus me proporcionou de ter aquela mulher ali. Enquanto as meninas nadavam, ela respondia todas as minhas perguntas com relação à questão jurídica, acadêmica, e aí? E um diploma, né? E até a experiência e o testemunho dela também. Né? Ela conhecia muita gente. Então, ela me introduziu num grupo de pessoas que faziam educação domiciliar. Ela me apresentou pessoas que faziam educação domiciliar já há muito tempo. Ela respondeu todas as minhas perguntas. Ela pegou e me mostrou pessoas assim que... Ela abriu meus olhos assim para essa questão. Clarice, olha, eu não sei você. Ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ela falou assim: eu não sei você. O que eu sonho para minha filha é que ela seja uma boa dona de casa, uma boa missionária e mais uma outra coisa. Uma mãe, né? E uma boa mãe. Isso é o que eu falou. sonho. Essa foi a resposta dela. Esse é o sonho que eu tenho para minha filha. E ela não é adventista. Não é adventista. Ela falou: esse é o sonho que eu tenho para minha filha. Não sei você, mas se você tem um sonho acadêmico para sua filha, vamos raciocinar. A sua filha só precisa saber aquele conteúdo. Ela precisa saber aquilo ali de que ela tem que ser boa em alguma coisa. Ela não precisa de ir à escola para ser boa em alguma coisa. Ela pode pegar os livros, aprender em casa. Então, ela abriu meus olhos para muita coisa e aí eu descansei. Fiquei super tranquila e confiante. Aí você ficou meses e anos educando seu filho em casa. Sim. E o outro filho? Você tem um filho pequeno? Aí, não, são 2 meninas, né? Tá. Ela tinha 4 anos e a outra tinha 2 na época. Ah, tá. Então, tava tranquilo. Bem pequenininha, Depois nós fomos pro campo. Mas aí vamos fazer um rápido parênteses, que é engraçado que nessa época foi muita mudança de uma vez só pra gente, né? Verdade. E também na área da saúde, será? na área de saúde a gente já era vegetariano, mas igual, por exemplo, a gente não era estrito. E quando a gente teve a oportunidade, o primeiro congresso que a gente participou, MV, uma das oficinas que mais chamou a atenção, primeiro que o modelo é interessante, enquanto eu estava numa oficina que era de vida no campo, a Clarice estava na de tratamentos naturais. E a nossa filha mais velha sempre teve muito problema, ela sempre, desde que ela nasceu, ela era muito fraca. E lá em Uberlândia, a gente sempre lutou, tanto que o médico que ela ia lá era considerado um dos melhores médicos lá de Uberlândia. Nem aceita plano de saúde, vamos dizer assim, a fama dele é tão grande, né? Só que ele não conseguia resolver o problema dela. E foi interessante que a gente viu como que a solução estava simples. Se a gente lesse e entendesse o que está escrito no Espírito de Profecia, nós teríamos a cura, né? E aquilo despertou muita atenção para a gente, né? Eu fui assistir aquela palestra, mas eu fui só para ver o que ia falar, porque eu não acreditava em chá, sabe? Eu falei, chá... Quem era palestrante era a Miriam? A sua irmã. Isso, doutora Miriam Silveira. Miriam, né? Então, ela... Eu falei assim, vou lá para ver, né, o que eles falam, apesar de eu não acreditar em chá. Para mim, tratamento natural era chá. E para mim, chá não tinha... Sabe? Valor terapêutico nenhum, né? E eu fiquei impressionada lá com a palestra. Então esse foi o primeiro MV que vocês foram? Foi o primeiro MV, que aí foi tudo junto. Como eu fiquei muito tempo parado, deu tempo de eu assistir a promoção do evento que ia acontecer. Aí
foi mais um carro com a gente, foram 2 veículos já lá de Uberlândia, e foi a experiência, né? Vamos ver o que lá, né? A gente tinha uma expectativa e quando chegou lá viu que era muito diferente do que a gente estava acostumado, porque quando a gente tem alguns eventos, né? Seja no período do carnaval ou em outros congressos que a gente vai, é muito diferente do Congresso MV. Então aquilo chocou muito a gente já. Olha, desde o início. A sensação que eu tive quando eu cheguei no MV é que eu estava num lugar cheio de extraterrestres, pessoas de outro planeta. Assim, tudo muito diferente, muito estranho, muito chocante. E o mais impressionante é que ninguém olhava pra gente com o olhar acusador, assim, sabe? Ou discriminando. Discriminando. Eu tava de calça. E, assim, ninguém olhou pra minha calça, sabe? Ninguém me olhou com um olhar, assim, sempre um olhar de amor. E, assim, eu achava as roupas das mulheres muito estranhas, sabe? Eu achava todo mundo muito vestido, assim, de uma forma muito diferente. No MV, as mulheres costumam usar saia comprida, né? Abaixo do joelho, é o que nós temos pregado. Então, no primeiro MV, que foi em 2014, você sentiu assim, né? Já senti um choque. Uma família, digamos, mais ETs, mas juntos. Sim. As pessoas eram diferentes, mas elas eram inclusivas, né? A gente sentia que havia uma recepção da parte deles. E ela falou não só vamos dizer assim, do vestuário, mas a alimentação também, eu achei isso. E quando eu cheguei lá, como a gente tinha algumas coisas que tinham sobrado da viagem, falei, não, graças a Deus que sobrou, que eu não vou passar fome hoje, né? E por incrível que pareça, eu dormi super bem, não tive nenhum desejo de acordar de madrugada ou de noite para poder comer, e aquilo já me deixou muito impressionado. Falei, ué, que coisa esquisita, a comida desse pessoal mata a fome. Lá em casa, eu fico com tanta fome de noite aqui. Tá diferente, leve, né? Tá tudo diferente. E ao mesmo tempo foi suficiente. Então, assim, foi muita mudança, Daniel. O primeiro MV já foi, assim, muita mudança. Desde o primeiro vídeo até o primeiro MV, assim, a gente aprendeu sobre educação domiciliar, a gente aprendeu sobre alimentação, né? Porque nesse vídeo de tratamentos naturais, a doutora Miriam, ela propunha que se a gente mudasse a alimentação e fizesse tratamento de hidroterapia, a nossa filha ia ser curada. E eu cheguei em casa e tentei isso. Então, a gente... só que ela falou, a condição é mudança de alimentação, porque não adianta, se você conseguir a cura através de um tratamento natural, se você não mudar a alimentação, a doença não vai embora. Aí eu falei, então nós vamos ter que mudar. Foi muito choque, muita coisa nova, sabe? A gente ficou realmente, assim, fora as mensagens do Rander, que... E para o mineiro largar o queijo, isso é quase que um milagre, porque a gente vive nessa cultura e nessa tradição até hoje, quando tem coisas de família, né? É complicado, tem que fazer coisas aí que não tem, que o pessoal fala muito em, tornou vegetariano, mas aqui a gente vive no café com leite, né? Então o leite está muito presente e graças a Deus, até hoje, quem tem a melhor saúde é a Olivia, né? Quando a gente pode ir num lugar que tem bastante mofo, fechado há bastante tempo, todo mundo ainda tem um probleminha de alergia, dá uns espirros, mas ela tá aguentando firme e forte. Eu cheguei em casa, testei o que a doutora tinha ensinado lá e deu certo, né? E ela foi curada completamente. Mas foram muitas mudanças. Assim, se a gente for aqui contar todo o testemunho, acho que a gente vai ter que ficar aqui umas 2 horas. Você falou sobre o queijo, né? O White disse, queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Testemunhos para a Igreja e Conselho sobre Alimentar 368.4. Esse é um dos princípios que a gente ensina, né? Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E um templo deve estar sempre limpinho, né? Sempre... receptivo para o Espírito Santo. Então vocês voltaram para casa ali animados com as novas descobertas, né? E aí o dia a dia, bom, vocês já estavam com homeschooling, aí que então vocês começaram a assistir mais vídeos. Vida no campo também, a gente já tinha essa sementinha plantada, né? Tanto que a mudança de Uberlândia já era uma tentativa e lá a gente tinha assistido, foi o Décio Estáquio. Sim, o seminário chamado do verde, do cinza para o verde. Exato, Sobre vida no campo, está em áudio no Congresso MV. E foi muito bom, foram sugestões muito práticas, eu acho que esse é uma grande virtude, né? Nada assim muito teórico, mudanças que as pessoas fizeram, que sentiram aquilo, que viu o que dá errado, o que dá certo, então
aquilo ajudou muito a gente, né, no momento de fazer essa transição para o campo, né, dar mais segurança para a gente poder dar esse passo. Então foi a decisão de mudar para o campo, foi a decisão de te educar em casa, foi a decisão de mudar a alimentação e acreditar em tratamentos naturais, né? Em chás. E o vestuário. E o vestuário também é um outro caso à parte, porque eu era apaixonada por calça, tinha de todas as cores, modelos e estampas. E então eu fiquei incomodada de ver aquelas mulheres com saia. E aí eu cheguei em casa e falei assim, por que aquelas mulheres de saia? Eu já preguei tantas vezes na igreja que eu acho uma incoerência muito grande eu sair do trabalho de calça e não poder entrar numa igreja porque eu não tô de saia. Isso é uma hipocrisia. Eu pregava isso na igreja, falava, isso é hipocrisia, tem que acabar com isso. A gente tem que poder entrar na igreja de calça. Eu preguei isso muitas vezes. Então, assim, eu amava calça e achava assim ridículo na igreja de uma forma e lá fora de outra forma. Isso é hipocrisia. Falta de coerência, né? Exato, eu pregava isso, sabe, eu questionava isso. Então eu peguei um livro do Samuel Bakioshi, não sei se é assim que pronuncia. Bakioshi. E comecei a ler sobre o vestuário. E aquela leitura foi como se Deus estivesse falando comigo. É mesmo? Ele fala sobre isso? Eu achei que era... Fala. Ele tinha livros sobre sábado e domingo, né? Um que estudou em Roma lá. Exato. Ele fala sobre o vestuário. A roupa certa, que eu acho que chama o livro. E aí eu comecei a ler e como se Deus estivesse falando comigo. Eu quero que você use saia. Eu quero que você use saia. Roupa feminina. E aí eu falei assim, nossa, mexeu muito comigo. E aí a minha irmã me ligou bem na hora que eu tinha acabado de ler o livro. E eu tava chocada. E eu falei, Alice, Deus falou comigo que é pra usar saia. Ela, mentira, não falou nada. Ele falou, foi só com você, não falou comigo não. E desligou. Aí eu falei, Alice, ele falou comigo. Ele quer que eu use saia. E aí eu olhava pro meu guarda-roupa, só via calça. Eu falei, como eu vou fazer? Puxa vida. Mas que argumento te convenceu de que... No caso, não foi Ellen White, foi um autor. Mas o que... Ele usou várias passagens bíblicas falando sobre a abominação que é você vestir trajes masculinos. Mas eu senti que o Espírito Santo já estava falando comigo. E aí foi muito difícil, Daniel, a mudança. Uma das outras coisas que eu lembro também nessa leitura é que ele mostra que existe todo um contexto, né? As mudanças elas não acontecem do dia para a noite. Então, no contexto do grande conflito, fica mais fácil da gente entender isso. O inimigo já tem trabalhado, igual quando a gente pensa hoje, essa questão da liberdade sexual que existe hoje, ela não chegou por acaso, né? E, inclusive, o vestuário foi um dos instrumentos que ele usou para poder alcançar esse nível tão grande de confusão que existe hoje, né? E de sofrimento, dor que a gente... Tem um texto da senhora White que fala: há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Tá? E daí cita 1 Timóteo 2,9 que diz que as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Naquela época da senhora White nem tinha calça para mulheres ainda, então seria realmente um passo ainda mais abominável, né? É isso que está em Testemunhos 1, 4, 5, 7. Essa questão do vestuário foi bem difícil para mim. Eu tentei usar saia, eu tinha poucas, só aquelas que de ir para a igreja mesmo. E eu tentei usar elas durante a semana, mas o dia que eu colocava saia eu não conseguia fazer nada, nem varrer a casa, porque eu me sentia muito mal. E assim, eu me sentia mal, sabe? Igual um robô, assim, dura. E eu falei, não vou sair na rua assim não. E aí eu trocava e ia lá, ai, que alívio. E saía, ia no supermercado, fazia as compras, voltava, tentava. Foi uma luta minha mesmo, muito grande. Aí a gente foi pro segundo MV, eu ainda de calça. Ainda não tinha conseguido, sabe, trocar o vestuário no segundo MV, de novo, vendo aquelas mulheres mexendo comigo, o Espírito Santo, sabe, me mostrando. Foi até que a esposa do Mauro fez uma oficina sobre costura. A Gabi. Então, assim, sabe, ela mostrando os princípios, os porquês. Eu entendi, sabe? Aí eu voltei assim, eu entendi que eu tenho que fazer essa mudança e eu pedi e Deus me ajudou. Então, quando eu cheguei do segundo MV em casa, eu falei, Senhor, agora eu vou usar saia, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, porque eu me sinto muito mal. E aí eu coloquei a saia e eu senti assim como que Deus estava sorrindo. Eu coloquei a saia, era 8 horas da manhã, tocou a campainha bem na hora que eu acabei de trocar o pijama, e aí tocou a campainha, na hora que eu abri o portão,
eram aqueles vendedores de vassoura, rodo, sabe? Esses vendedores ambulantes. Ele olhou para mim e falou assim, tô vendo, a senhora é cristã, né? Gente. Aí eu falei, Deus mandou você vir aqui me falar isso, né? E eu fiquei muito feliz e comecei a conversar com aquele homem. Eu falei assim, moço, Deus mandou o senhor me falar isso porque eu tô brigando aqui para usar saia. E aí eu contei para ele, sabe, ele rindo e tal, a gente ficou conversando. E eu percebi assim que Deus fez com que aquele moço me mostrasse, olha, se você usar saia, todo mundo que te olhar vai identificar uma cristã ali. Você vai ser um instrumento muito mais poderoso a meu favor. E, Daniel, é impressionante, depois que eu comecei a usar saia, vizinhas minhas batiam no meu portão, me pedindo para orar por elas. Gente, olha, descobri um câncer, eu queria que você orasse por mim. Eu? Por que eu? A outra, olha, eu tô com um problema na família, eu vi que você é cristã, você ora por mim. Então, assim, eu comecei a perceber que o simples fato de usar uma saia me fazia um instrumento muito mais poderoso nas mãos de Deus. Olha, vizinhos que nunca tinham ido no meu portão do quarteirão, assim, lá de cima, batiam lá, porque me perceberam como cristã, como alguém de Deus, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. Então, mais essa mudança, né? O uniforme ajuda a identificar de qual organização você é, né? Exatamente. O embaixador usa as suas roupas de gala, né? Porque está representando outro país ali. Só que, ao mesmo tempo, assim, tanta mudança boa, positiva, a gente ficando super feliz, vibrando com tudo isso, eu vendo essas coisas acontecendo na prática do meu dia a dia, assim, vendo Deus agindo, vendo a cura da minha filha, vendo, sabe, tantas coisas, nossos olhos abrindo, ao mesmo tempo a gente começou a sofrer na igreja, entre os irmãos, certa coisa triste, sabe, assim, hostilidade, começaram a discriminação, assim, o próprio pastor da igreja falou nas outras igrejas que era proibido chamar a gente para até mesmo fazer oração, não era para chamar a gente para pregar, nem mesmo nós não éramos mais dignos nem de fazer oração, porque nós estávamos nos tornando fanáticos, sei lá o quê, nem sei por quê, mas eu sei que ele difundiu isso pelo fato da gente estar se tornando vegetariano estrito, por estar mudando a roupa, usando umas saias retrô, que ele falava. Então, assim, a gente ficou muito triste por isso. Muito triste, porque a gente, no momento, a gente não entendia o porquê. Até então, a gente só tinha visto essas reformas muito boas, mas não tinha entendido que tinha algo mais ainda para a gente aprender, que a gente só foi aprender depois. As mudanças, elas foram estranhas que começaram, vamos dizer assim, de fora para dentro. Normalmente é o contrário, né? É de dentro para fora, né? Aí está a importância da reforma. Não é somente de dentro para fora, mas uma coisa puxa a outra, né? O estilo de vida, a saúde, o vestuário ajudem muito a efetuar a mudança por dentro também. E aqui a Sra. White diz, e agora, como nos dias de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, né, são incompreendidos, vituperados e oprimidos pelos sacerdotes e fariseus de seu tempo. E você estava então começando a sentir na pele essa estranheza, né? As pessoas estranhando vocês por estarem no caminho estreito agora. E aí a gente percebeu também que, na maioria das vezes, as pessoas, elas tomam certas atitudes sem ter conhecimento. Sim. Então, igual, por exemplo, você falou assim, aquele irmão, ele deve ser agora desconsiderado para alguma atividade ou não. Mas a pessoa muitas vezes não pergunta nem por quê, né? Por que aquele irmão, o que aconteceu? E algumas pessoas chegavam na gente e perguntavam assim, qual que foi o problema que vocês tiveram, né? Eu acredito que a maioria deve ter pensado assim, será que aconteceu algum adultério, né? Que na maioria das vezes, quando acontece esse tipo de pecado ou de problema, né? As pessoas são afastadas, porque é difícil hoje em dia a gente ver alguma disciplina, né? Na Sim. maioria das vezes isso é tratado de forma assim, muito branda, né? E a gente começou a perceber também, a gente ficou chateado com isso, mas a gente percebeu que era uma oportunidade que Deus estava dando para testemunhar. A Clarice falou assim, foram muitas mudanças, apesar que agora contando é tranquilo, mas na época a gente estava passando por essa transição, vamos dizer assim, gera muita ansiedade, mas uma das piores coisas foi o tratamento que a gente recebeu de algumas pessoas, porque às vezes a gente era mal interpretado ou discriminado sem que as pessoas não
conversassem com a gente não teve nem a oportunidade de contar o que estava passando, o que a gente estava vivendo, descobrindo. E aquelas pessoas, vamos dizer assim, que tinham mais coragem ou que tinham mais consideração por nós, eles vieram até nós perguntar, né, o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam falando algumas coisas ao nosso respeito. E foi uma oportunidade que Deus estava dando para nós começarmos a testemunhar daquelas novidades que nós estávamos vivendo, né? Ou seja, falando mal de vocês, já não deixando mais vocês fazerem certas atividades, né, chamada disciplina branca, e isso depois de 2 MVs. Isso aí foi antes daquela caravana que vocês fizeram? Não, o que aconteceu foi que quando a gente foi a primeira vez e a gente viu tudo aquilo, a gente voltou muito assustado com tudo que a gente viu. E impressionado com o que a gente viu. A gente desejou que todo mundo da igreja fosse lá e visse com os próprios olhos. Porque não adiantava falar. Não era, é uma coisa que não adianta falar, a pessoa tem que ir ver. É uma experiência. Tem que viver, tem que provar aqueles pratos para ver que realmente eram gostosos. Então, assim, a gente queria que todo mundo fosse. E aí eu orei e falei, Senhor, até tem esse áudio, né, no testemunho que eu dei lá no MV. Eu falei, Senhor, eu quero levar a igreja, mas a igreja é pobre. Me dá dinheiro para eu poder encher um ônibus e levar no próximo MV. E aí eu pensava, né, nos irmãos ricos de Uberlândia. Eu falei assim, será que o irmão tal, né, poderia ajudar a gente a trazer um ônibus? Eu falei assim, eu não tenho coragem de chegar nele para pedir. Eu nunca cheguei nele nem para cumprimentar. Eu vou chegar nele para pedir dinheiro, né? Aí eu peguei e falei assim, poxa, eu não tenho que pedir para o irmão. Eu tenho que pedir para Deus. É Ele que é o dono de toda ouro e toda prata. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir para nenhum irmão rico. Eu vou pedir para o Senhor. Me dá dinheiro para eu levar um ônibus para o MV. E aí, quando eu orei, na mesma semana, o Renato recebeu um convite muito estranho para dar uma palestra em Brasília de um assunto que ele nunca tinha dado palestra. Ele nunca deu palestra na vida. E era o valor exato de um ônibus, das nossas inscrições e da inscrição do motorista. Era o valor exato, tirando o dízimo. Tirando o dízimo, dava certinho as nossas inscrições, a inscrição do motorista e o ônibus. Aluguel de um ônibus. Um ônibus, micro-ônibus. E aí eu vi, assim, Deus realizando meu desejo. E aí a gente tão empolgado, o que aconteceu? Renato estava participando de uma reunião de anciãos lá na igreja do distrito. E ele falou, pastor, deixa eu divulgar aqui, que a gente está organizando um ônibus para levar no congresso, que vai ter agora no fim do ano, maravilhoso e tal. E aí ele fez essa divulgação do MV no congresso de anciãos. Falou que era um congresso, só não falou que era o congresso MV. Não, falou congresso MV. Eu passei lá toda a promoção do evento, o vídeo que estava sendo... Eu baixei lá do YouTube e mostrei. Isso no concílio de ancião. Isso do distrito, de todo o distrito lá em Uberlândia. E na época eram muitas igrejas, tanto é que logo em seguida foi dividido, né? Eram mais de 800 membros que tinha no nosso distrito. Então, assim, a gente na maior alegria, pensando assim, poxa, os anciãos aqui, agora eles vão ajudar a gente a encher os ônibus, né? Para levar, eles vão comprar ideia e vão divulgar nas suas igrejas. E o que aconteceu foi o contrário. Mas isso foi completamente ingênuo. A gente não sabia de nada, de questão, problema nenhum, dessas questões que existem que até hoje causa muito conflito dentro da igreja, de natureza de Cristo, até mesmo... A gente percebe, né? Existem lugares que as pessoas gostam mais de usar, por exemplo, o espírito de profecia no púlpito e outros lugares que têm abominação a isso. Além de nós mencionarmos muitos assuntos e ensinarmos assuntos que são meio tabu dentro de nossa área, nós também por cima não consultamos e não pedimos a permissão da igreja para fazer o congresso. A gente simplesmente vai lá, faz e depois manda um relatório para a igreja. Fizemos isso, aqui está a oferta de sábado para vocês, mas não ficamos com aquele jogo de política tentando, né, agradar, não. Né? Então isso incomoda muito. Mas eu acho que muito depois foi que a gente conseguiu entender o porquê, sabe, assim, da oposição, exatamente. Até esse momento a gente não entendia. Depois do terceiro MV é que a gente conseguiu enxergar que existia essa questão da doutrina, como fala, antiga e nova doutrina, né? Nova teologia. Que existe hoje uma nova teologia que é imposta e que é a que a gente aprende. Mas não é a antiga teologia que o Espírito de Profecia prega, que a Bíblia prega. Isso entrou na igreja com o livro Questões sobre Doutrina. Resumindo, a igreja
para se tornar mais e mais aceita, né? Não ser uma seita, mas ser uma igreja cristã. Então vai meio que diluindo a sua relevância, quem é realmente a sua identidade. Isso acaba que gera essa tensão dentro dos que querem conservar a doutrina pura, né? Isso. E é tão estranho quando a gente lê lá, por exemplo, os discípulos na estrada de Emaús e fala que como que caíram as escamas dos olhos dele. Foi isso que aconteceu, porque eu tinha um livro lá em casa, eu já tinha lido aquela confissão, que se a gente pegar o livro Questão sobre Doutrina, lá está a confissão no crime. Certo. E é estranho que, apesar da confissão estar lá, a maioria das pessoas leem, passam aquilo por alto e não percebem o que realmente está acontecendo hoje no nosso meio, né? Mas, enfim... Peraí. Oi? Ah, tá. Então, aí a gente acabou organizando um ônibus, né? Levamos o primeiro ônibus. E aí os irmãos voltaram, se apaixonados também, os que foram. E aí, no outro ano, a gente conseguiu organizar de novo um terceiro ônibus. Conta da comissão segundo que fizeram. ônibus. Aí, nesse segundo ônibus, depois que a gente levou esse primeiro ônibus, aí começou um movimento, assim, sabe? Algumas pessoas que foram começaram a falar pra gente assim, olha, eu acho que a gente errou porque o pastor tá contra e a gente não pode estar contra o pastor, então a gente não devia ir mais e não devia... Pessoas que até me ajudaram a conseguir verba para levar o ônibus, ajudaram a pagar a inscrição de algumas pessoas carentes, falaram assim, não, a gente não devia ter ido, a gente errou, o pastor está contra, então é porque é errado aquilo lá. Eu falei assim, mas a gente não viu nada de errado. Não, é errado, e aí pararam de conversar com a gente, como se a gente fosse uns bandidos. A gente ficou se sentindo uns bandidos criminosos, assim, uma coisa muito estranha. E aí... Isso aí tem um nome, sacudidura. E aí, o pastor chegou no Renato e falou assim, Renato, para de ensinar essas coisas que você está aprendendo. Você estuda muito, mas a maioria da igreja não lê, nem estuda, eles não estão preparados para aprender essas coisas que você está ensinando. Então, por isso, é ensinar eles, né? Né? E aí, ele falou assim, prometa para mim que você não vai organizar mais nenhum ônibus. E o Renato, muito calmo, muito tranquilo, muito de paz... O pastor não falou comigo. Se ele tivesse falado comigo, eu ia falar, não sei não. Mas como ele falou com o Renato consentiu, porque ele não queria de forma nenhuma ir contra a liderança, né? A nossa liderança. Apesar de tudo, a gente como fala, liderado, né? Por eles. Então, ele falou assim, tudo bem. E aí eu falei, amor, mas eu quero organizar outro ônibus. Ele falou assim, mas aí eu prometi pra ele que a gente não vai organizar. Eu falei, pronto, então agora eu não posso mais organizar. Só que a gente vai, né? Aí ele falou assim, sim, a gente pode ir, mas a gente não pode organizar outro ônibus. Só que aí o que aconteceu? As pessoas que foram no primeiro ônibus, elas começaram a ligar para mim, falando, você vai organizar outro ônibus? Eu falei assim, não posso. O pastor pediu para eu não organizar. E aí eles falaram assim, mas eu quero ir, vocês vão? Vamos, a gente pode talvez alugar uma van e dividir para minha família, a sua, que vai. Aí, então tá. Aí passava um pouco, ligava outra família, vocês vão organizar o ônibus esse ano? Aí eu falei assim, não posso. Mas eu tô querendo ir. Então a gente alugou uma van maior. E aí as pessoas começaram a ligar lá pra minha casa, perguntando se eu ia alugar outro ônibus. E quando eu vi, eu já tinha uma lista maior do que de um micro-ônibus. Eu tinha um ônibus inteiro. Aí eu falei, pronto, não vai ter jeito. Eu tenho que organizar esse ônibus. Não tô chamando ninguém, não divulguei nada. Eles ligaram pra mim, pra eu organizar. E é meu interesse porque fica mais barato pra mim, né? E aí a gente organizou um ônibus maior do que o primeiro. Nossa, e a gente falou, pastor, não falei nada, mas as pessoas me ligaram e a gente está levando um ônibus. Vocês não podiam fazer isso. Eu falei assim, podemos. Porque eu havia prometido que eu não ia fazer nenhuma promoção dentro da igreja e não fiz. Agora, se a pessoa liga falando, você está indo participar daquela benção, eu falei, vou, então eu quero participar também, então vem com a gente agora. Se a gente organizar um ônibus para vamos para a praia, é proibido? Tem que pedir licença? Não. Então. Liberdade religiosa começa dentro de casa, né? Não adianta pregar a liberdade religiosa aí fora e fazer congresso em que até bate palma para o pessoal da Umbanda e falar tanto liberdade religiosa se dentro de casa não tem essa liberdade, né? E no meio desse ambiente assim, mais controverso, a gente percebeu também que existe os Nicodemos lá também. E a gente achava estranho porque que eles não tomavam uma posição assim tão firme, né? Fala assim, não, mas podia
é porque hoje a gente vive num ambiente onde que ele é considerado minoria. E se certos, assim como foi lá em Nicodemos, né? Se a gente for ler, vai ver que Jesus só durou até aquela Páscoa porque o Espírito Santo já trabalhou naquelas sessões anteriores no Sinédrio e ele falou, não, mas segurou ali, né, o Anás e Caifás, senão já teria, vamos dizer assim, andado mais rápido com o tempo. Então, a gente começou a perceber assim, tinha pastores que eram simpatizantes à nossa causa, que eram poucos, e eram muito discretos, a gente assim achava que eles poderiam fazer mais coisas, mas não fazia, mas a gente percebia que eles estavam do nosso lado. E outros que não sabiam de nada, tipo assim, e eram, às vezes até, eu acho que posso usar a palavra, agressivos com a gente. Porque se eu vejo o conselho de Cristo na forma de lidar com a oposição, não era a forma que estava lidando comigo. Então, a gente, e isso estava, vamos dizer assim, estava dando esse contraste mais forte no que acontece, ficou bem claro para a gente. E a gente passando por essas mudanças, e foi tão legal porque as primeiras pessoas que a gente falou foram pessoas que tomaram uma posição muito contra o MV. Contra o MV, contra a nossa reforma. E eles falaram, vocês estão fanatismo e não sei o quê. E hoje eles todos fizeram as mesmas mudanças, moram no campo, fazem educação domiciliar. Então é uma das coisas assim que a pessoa, às vezes, ela pode até ficar chocada, mas na hora que ela começa a pensar... Minha irmã foi uma, né? Ela falou assim que desde o dia que eu liguei para ela, que ela me ligou e eu estava lendo Bach-York, ela falou assim que o Espírito Santo não deixou ela em paz mais. Ela se sentia incomodada, até que ela começou a buscar também, a entender que era o desejo de Deus que ela usasse saia. Hoje também ela só usa saia. Alice aqui, nossa vizinha, viu? Alice... já mudou pro campo, tá aqui. E... Agora vocês, agora no momento, não estão em Capitólio. Vocês estão em que cidade? A gente está em Andrelândia, sul de Minas. Fica a quantos quilômetros de Capitólio? Ixi. No mínimo uns 380. Certo. Mas o que você ia falar? Eu queria falar, uma das coisas que o Renato falou assim, que, assim, a gente está falando aqui coisas chatas, né? Também, desagradáveis, não quero ter maledicência, mas é um testemunho, um abrir de coração. Sim. Porque eu imagino que algumas pessoas possam também estar vivendo o mesmo que a gente viveu, e isso pode ajudar algumas pessoas, né? Falar assim, não estou sozinho. E por que isso é importante também? Olha só, João capítulo 12, 42. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, que é o que acontece muitas vezes. Tá, você pode crer, mas quietinho, sob o manto da prudência, tem que ser prudente, para não serem expulsos da sinagoga, no caso, não ser disciplinado, não perder o cargo. E aí fala, olha só, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, isso é muito sério. Se envergonhar, ficar quietinho, sob aparente prudência. Não, isso é muito sério. É amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né? Então, por isso a importância do testemunho de vocês, porque no caso vocês foram mais fiéis a Deus do que aos homens. Assim, esse testemunho, igual assim, a gente não tem nenhum interesse de falar mal, sabe, assim, e o que a gente está falando com a consciência tranquila, que Deus está vendo, que não estamos mentindo em nenhum ponto. O Renato estava falando aqui sobre essa questão da hostilidade, porque a gente viveu uma experiência, então, assim, que foi a mais chocante de todas, que foi quando a gente estava indo com o segundo ônibus. Isso é uma coisa que todas as pessoas que estavam no ônibus podem comprovar. O pastor organizou na igreja uma comissão. E a maioria do pessoal da comissão estava no ônibus. E era a data da viagem? Ele marcou para a data da viagem porque ele não queria que a gente fosse. E ele falou assim, quem for vai ser disciplinado. E eu preciso de uma comissão, como é que vocês vão viajar no dia da comissão? A maioria da comissão estava no ônibus. E aí a gente pegou e falou assim, pastor, mas você sabia que a gente tinha essa viagem, mas eu não quero que vocês vão nessa viagem. A viagem foi marcada antes de ele ter marcado a comissão. Não, ele marcou de propósito, porque ele queria disciplinar quem fosse. E aí a gente foi pro ônibus, assim, todo mundo muito triste, a gente falando assim, não acredito que agora, nesse momento que a gente está aqui no ônibus, tá lá na igreja acontecendo uma comissão e provavelmente vão falar da gente sem a gente poder nem se defender. Tentativa de intimidar também. Isso. E assim, a gente ficou muito triste. E o que aconteceu?
que depois que a gente voltou, alguns irmãos que estavam na comissão relataram pra gente o que aconteceu e eles muito chocados, assim. Isso é triste porque tem irmãos que, apesar de serem membros de comissão, não têm um preparo, amadurecimento espiritual para viver uma coisa dessa. Eles disseram que o pastor ele começou a difamar a gente, falaram coisas absurdas a nosso respeito que não eram verdades. Ele começou a falar muita inverdade, muita difamação. E os irmãos ficaram calados, deixando ele falar enquanto ele queria, para ver até onde ele ia. Até que ele começou a exagerar demais. E um irmão não aguentou, ele levantou e falou assim: pastor, o que o senhor está falando não é verdade. A gente conhece eles, a gente frequenta a casa deles. E ele falava que a gente tinha um pequeno grupo e que coisas absurdas aconteciam no nosso pequeno grupo. Era confissões de pecados cabeludos, né? Coisas assim estranhas, tipo possessão, umas coisas aconteciam. E aí os irmãos falaram assim: pastor, o senhor nunca foi nessas reuniões na casa deles? A gente frequenta lá, toda semana a gente está no pequeno grupo lá, a gente sabe que não tem nada demais na reunião, é uma reunião, um pequeno grupo normal. O senhor nunca foi, como é que você fala coisas que não estava lá? E aí os irmãos começaram a nos defender e aí ele ficou sem graça e acabou a reunião. E acabou que ele não disciplinou ninguém, né? E vocês ficaram sabendo disso que aconteceu na reunião na viagem, ou seja, antes do MV? Não, só depois do MV. Porque foi no mesmo domingo que a gente estava retornando lá de Santa Isabel, na parte da tarde que estava tendo essa reunião. Não então, era Sumaré dessa vez? Não, essa foi a... Foi em Santa Isabel. Foi Sumaré, exato. Aí... então, assim, isso tudo deixou a gente muito triste. Eu fiquei, assim, desacreditada na liderança da igreja. Aí, quando a gente foi pro campo e eu fui embora de Uberlândia, eu, assim, vivi uma coisa, assim, eu desacreditei da liderança da igreja, eu desacreditei de pastores. E eu me lembro uma vez, quando eu cheguei em Andrelândia, eu vi o pastor e eu não tive coragem de cumprimentar. Eu tinha raiva dos pastores. E eu lembro que uma vez um irmão foi lá em casa, um irmão do IEST, o Jonathan, e ele foi lá em casa e ele falou: Clarice, você não pode ter raiva dos pastores. Eles são irmãos nossos, eles estão na ignorância e na cegueira. Você tem que orar por eles e amar eles. Se você é cristã, você tem que amar. De que espírito você é? Eu falei: mas é mais forte do que eu tô tendo raiva, porque eles tinham que ensinar isso pra gente. E eu tô há 20 anos na igreja, nunca ouvi as coisas que eu só fui ouvir no MV. Eles tinham que estar nos ensinando e eles não estão nos proibindo de ensinar. Eu tô com ódio deles. E ele: irmã, você não pode ter ódio. E eu lembro disso. O Jonathan falou: irmã, você não pode ter ódio. É isso que o inimigo quer. Mas quando eu cheguei lá na roça, na cidade de Andrelândia, e eu vi o pastor, ele me cumprimentou, eu não consegui cumprimentá-lo. Eu tinha uma mágoa. E essa mágoa ela foi acabar lá em Andrelândia, porque lá em Andrelândia, na Mineira Sul, a gente não viveu isso que a gente viveu em Uberlândia. Os pastores, eles não têm isso, sabe? Assim, eles, nossa, muito diferente, sabe? Lá é uma coisa, foi bem diferente do que a Mineira Leste, né? Eles tratam a gente com muito respeito, com muita educação, eles conversam com a gente abertamente, eles sentam, eles... Eu acho que lá era Mineira Central. Uberlândia. Era Central na época ainda. E aí, assim, eles enxergaram quem a gente era de verdade, que a gente só quer pregar, que a gente só quer viver. Eles viram sinceridade na gente e eles não nos atacaram. Isso fez mudar essa questão, sabe? De que eu tinha da liderança da igreja. E eu comecei a voltar a gostar de pastor, gostar de reunião de igreja, gostar... Sabe, assim, eu comecei a ver que não é todo mundo, não eram todos, e que hoje eu amo o meu pastor, sabe, e a família dele. E existem ainda vários pastores, eu conheço, né, e quão gostoso é quando há um pastor que defende ainda o adventismo puro e simples. Eu acho que muitas vezes até é uma própria estratégia do inimigo, né, que ele aproveita, a pessoa está parada, na hora que ela começa a se movimentar, vou aproveitar esse movimento seu, né, pela inércia, já te empurra para o outro lado. E a gente sabe que no final vai, vamos dizer assim, esse sentimento não pode habitar no nosso coração.
porque senão a gente acaba sendo igual ao que nós estamos criticando, só que nós não temos autoridade, né? E ainda pior, porque Jesus fala que a tendência de criticar os outros é tão mais grave como o erro criticado, como o travessão é maior do que o cisco. Ou seja, tira o primeiro travessão, essa tendência de ficar achando falhas, né? Falhas de caráter, especialmente. Outra coisa é quando há um erro de doutrina sendo ensinado do púlpito, nós precisamos ser atalaias e ladrar, mas não falhas de caráter, de A, B e C. E aí a gente tem sempre tido muita proximidade com a liderança da igreja, em ter oportunidades, até pelo contexto. Quando a gente muda, por exemplo, na cidade, se você recebe uma visita, dificilmente a visita vai ficar mais de 1 hora na sua casa. Agora, se uma pessoa já gasta 2 horas para chegar na sua casa, ela não vai ficar lá meia hora. Então a gente começa a perceber assim, como o contexto do campo muda as coisas. Muitas vezes as pessoas que vão na nossa casa, elas vão pernoitar lá, vai ficar às vezes mais de um dia, então você vai ter mais a oportunidade de pregar e testemunhar para as pessoas. E uma coisa assim, igual você falou assim, que de pastores que defendem o adventismo puro e simples. Eu acho que nem sempre, assim, às vezes os pastores com quem a gente tem contato hoje, às vezes eles nem concordam com tudo que a gente acredita, eles não concordem com esse, né, adventismo puro e simples, mas eles nos tratam com respeito e educação. Uma certa tolerância, né? Eles têm respeito, eles têm amor, eles têm cristianismo. Então eu sinto assim, um espírito cristão, mesmo na discórdia. Eles tentam se mostrar, eles tentam abrir a Bíblia, convencer a gente a mostrar algumas coisas, sabe? Eles conversam. Então, assim, isso quebrou aquela coisa ruim que eu cheguei, sabe? Que eu saí de Uberlândia com aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim. Eles quebraram isso. Então, eu só agradeço muito a Deus por ter me levado lá para ter contato com aqueles pastores que a gente teve contato lá em Andrelândia, em Arantina, né? Que eles conseguiram, assim, sabe, amansar meu espírito, meu coração com relação à liderança da igreja, que, sabe, mas hoje a gente trabalha bem, a gente faz evangelismo lá. Nós temos lá, entre nós, amigos mesmo do peito, que negam a terceira pessoa da divindade, né, o Espírito Santo. E eles são tratados com respeito, amor e carinho. E eu fico, assim, admirada de ver, sabe, como eles são tratados com carinho, com amor, com respeito, como eles fazem trabalho evangelístico. Trabalhamos juntos, a gente sai para distribuir livros juntos. São os que mais trabalham às vezes. E eu fiquei assim, gente, nossa, se fosse lá, eles já tinham sido apedrejados, sabe? Então, assim, nunca a gente ganha uma pessoa que está no erro apedrejando. Exato. Então, deixa eu ver se eu aqui resumo. Vocês estavam, então, vocês educavam sua filha em casa em Uberlândia, foram para o MV, fizeram várias mudanças, perderam cargos, e aí vocês foram para o campo. Como é que vocês foram para o campo? Resumindo, assim, como é que vocês conseguiram? De aluguel, venderam alguma coisa lá na cidade? Foi bonita essa história. Antes eu tinha um hobby que era velejar. Aí eu tinha um barco que ficava na represa e um veleiro em casa. Aí, na época que eu caí, aí já comecei a parar, a largar, vamos dizer. E meu sonho era dar a volta no mundo, né? Que é o sonho de velejador. Quando eu fui fazer a minha prova para capitão, eu fui o primeiro, devo ser o único, talvez, capitão que existe, porque essa prova ela é bem difícil na Marinha. E nas capitanias que você faz essa prova. E tem uma capitania lá em Januária, que é do Rio São Francisco. Aí o dia que eu fui lá, é engraçado, fica 2 oficiais da Marinha só por conta de mim, só tinha eu fazendo essa prova de capitão, e ele falou, só teve 2 pessoas até hoje que tentou essa prova, mas eles não passaram não, né? E eu sabia que era uma prova difícil, e eu, graças a Deus, fui aprovado nessa prova, então vamos dizer assim, eu tinha agora autoridade para poder dar a volta no mundo. Faltava só os recursos para um barco, né? Mas peraí, capitão de barco, é para ser um capitão de um barco grande? Barco é qualquer tamanho, né? Qualquer tamanho. A restrição no mar não é com relação ao tamanho, mas sim ao local que você pode navegar. Então agora eu não poderia ter nenhuma restrição, eu posso navegar em qualquer lugar. Mas não existem capitães brasileiros? Existem. Mas que fizeram a prova, então? Na minha capitania não, né? Que como a gente está no interior, na maioria das vezes acontece no Rio de Janeiro, em Vitória, são nas capitais. Agora, uma pessoa no meio de serra, em Rio, quem que vai querer? Tipo assim, você não precisava disso. Com a primeira licença, que é a de arraiz amador, você já faz qualquer coisa aqui. Você está num lugar muito tranquilo, não tem maré, não tem tempestade, onda, essas coisas. E aí,
o sonho era dar a volta no mundo. Então eu sempre acompanhava lançamento de veleiro. Eu queria comprar um barco grande que coubesse a minha família e dar a volta no mundo. Aí acontece esse acidente. Aí eu já tinha tomado a decisão de mudar para o campo. A Clarice ficou muito ansiosa com isso, começou a perder até cabelo, né? E uma das condições que ela tinha colocado assim, eu só vou mudar para o campo se houver uma escola adventista. Mas logo em seguida a gente já conheceu a educação domiciliar, então esse empecilho também caiu. E a gente já tinha 2 anos que estava procurando algum lugar próximo de Uberlândia. Só que a região de Uberlândia é muito cara, porque ali não tem praticamente montanha nenhuma, tudo é tratorável. E a agropecuária e o agronegócio lá é muito forte, né? É tudo muito planinho. É tudo muito plano. Uberlândia, Uberaba. Aliás, de onde vem esse nome Uberlândia, Uberaba? É indígena? Boa pergunta. Ser, né? Não sei. Mas nesse momento surgiu um dinheiro que a minha mãe vendeu uma casa em Uberlândia e dividiu parte do valor da venda para os filhos. Certo. E aí a gente continuou procurando, mas já tinha quase 2 anos que a gente estava procurando. E sempre ali na região do Triângulo. E eu tive um sonho. Não, na verdade, a gente estava esperando vender a nossa casa em Uberlândia para comprar o sítio. Só que não vendia. A gente não entendia porque se Deus queria que a gente fosse, ele não ajudava a gente a vender. E ele não vendia. Vocês estavam baixando o preço? Depois de um mês baixa mais? Não. Mas não aparecia nem gente muito interessada. Aí você via que não era muito questão de preço, porque a pessoa não tentava negociar nem nada, então... E só que aí nisso, essa herança, né, que ele recebeu, a mãe dele já estava esperando por esse dinheiro há 15 anos. E aí saiu nesse momento. Então a gente falou assim, nossa, nem precisamos vender a casa, a gente pode alugar e ir para o campo com a renda do aluguel da casa, que daria um pouco de tranquilidade para a gente. E aí a gente começou a entender que se esse dinheiro, esse recurso tivesse chegado na nossa mão antes, teria virado um barco bem grande. Mas não era propósito de Deus que tivesse um barco grande, era que eu colocasse a minha família no campo. Então talvez essa demora em aceitar essa mensagem também foi, vamos dizer assim, foi providencial. Então a gente percebe assim, que Deus começa a cuidar das coisas e muitas vezes que a gente acha que está numa situação de provação ou de dificuldade, na verdade a gente está sendo guardado e protegido por Deus, né? Se vocês fazem realmente muita oração e Deus vai conduzindo certamente. Então vocês compraram um sítio ali em Andrelândia? Foi, né? Até o lugar a gente mudou por causa do sonho. A gente estava sempre procurando perto do Triângulo, que a minha ideia eu não vou largar a mão do meu emprego. Eu tenho um emprego que eu gosto dele, me dá uma situação econômica boa. Uma filha. Aí tem um aspecto emocional, né, que é empresa que desde o início estava lá na criação dela. E aí nesse momento eu tive um sonho com Lavras. Eu falei, nossa, Lavras é muito longe. A chance de eu continuar trabalhando em Uberlândia, mesmo que remotamente, de Lavras é pequena, porque o deslocamento é muito grande. E aí eu comecei a procurar ali perto de Lavras. E hoje Andrelândia é uma cidade que não é tão pertinho, mas é ali próxima à região de Lavras. E aí a gente fez essa mudança e ficou... foi em 2015. Começou a procurar em Lavras e achou. E achou. E é difícil hoje, quando a gente pensa... Porque se você vai ter que fazer um deslocamento de 300 quilômetros só para começar a procurar lá, muitas pessoas falam assim, não, quando chegar o decreto dominical eu vou procurar uma terra no campo. Eu falei, só por experiência, procura uma agora para você ver se acha, né? Tem muitas pessoas postergando ações que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, achando que elas serão, vamos dizer assim, acha que é fácil, é coisa trivial, e é muito difícil. A questão de encontrar um lugar adequado para morar é muito difícil. Como é que você fez? Você gostou da região, então começou a ir lá de sítio em sítio, perguntando? Eu não gostei da região, foi o sonho que Deus me mandou. Eu vi a igreja da escola de Lavras. Sim, aí como um slide dormindo, aí nesse momento que me despertou a atenção para Lavras. Eu falei, Deus está mandando eu ir para Lavras. Eu entendi como sendo uma resposta para as nossas orações. Então, mas você procurou na internet? Foi na internet. Aí, site ou LX? Sites, OLX, Mercado Livre, as imobiliárias de lá, né? Sim. E a gente foi procurando as coisas. E foi tão legal que logo a gente tinha um outro colega nosso que estava procurando sítio. Eu falei, dá uma olhada nesse sítio. E ele não foi olhar o nosso sítio.
olhou um monte de sítio, uns sítios assim que na nossa opinião nem deveria ser considerado, mas a nossa recomendação que a gente queria, ele não olhou. E aí, quando a gente viu o sítio, a gente viu outro sítio depois, mas a gente já sabia que era a nossa escolha, a gente já tinha escolhido ele. E foi uma mudança muito assim, a gente percebe que Deus cuidou de bastante coisa. Quando a gente fez a mudança, a gente mudou entre um Réveillon e um Carnaval, porque é uma data de muita confusão na cidade. Entre o Natal e o Réveillon. E aí, quando a gente fez essa mudança, não deu tempo da gente conversar com imobiliária nem nada. A gente estava acabando de colocar a nossa mudança no caminhão, um irmão da igreja chegou lá e falou assim, você me aluga a sua casa? Eu falei, estamos aqui, está alugada, a chave é sua. Sem contrato, sem nada. Sem contrato, nem nada. Então, a gente viu assim que era a resposta de Deus. E ele sabia que pelas nossas habilidades, pelo nosso temperamento, caráter, a gente ia precisar de ter aquela casa. A gente não ia conseguir produzir e ter renda necessária no campo para manter durante o período que a gente chegou. E aí a gente entende que esse foi um cuidado e a proteção que Deus teve para nos manter lá, porque ir no campo é difícil, mas continuar lá também é muito difícil, né? Mas assim, a gente já viveu muitas experiências legais lá. Daria outro vídeo, assim, mais 1 hora de vídeo. Tanta experiência que a gente viveu lá. E interessante também, no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente chegou no domingo. Na segunda-feira a gente foi na cidade comprar prego, porque tinha uma cerca caída. E na hora que eu entrei na loja, o moço da loja virou e falou assim, você mudou pra cá? Eu, mudei, tô consertando o sítio, tô morando lá. Ele, tá, e você tem crianças, né? Já pôs elas na escola? Aí eu falei assim, ainda não, era dezembro. Eu, ainda não, né? Tá cedo, né? É dezembro ainda, né? Aí ele falou assim, então tá, mas você coloca, porque senão você vai se ferrar. Ele falou desse jeito, você vai se ferrar. E eu assim, assustei, sabe? Eu fiquei muito assustada. Ele nem me conhece, já tá me ameaçando de me ferrar, porque eu não pus a menina na escola, que preocupação, né? E aí eu cheguei em casa muito, assim, assustada, e uma amiga minha falou assim, calma, ele foi só usado. Satanás usou a boca dele para te dar esse recado, para te intimidar. Eu falei, ufa, é mesmo. Aí voltei a ficar tranquila, e aí eu tinha lido na meditação naquele mesmo dia, que Ellen White, quando ela foi dormir, né, ela falou que eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para me guardar. Então eu repeti essa frase, falei assim, tá, então tudo bem, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. E aí, tranquila, continuamos e vivendo muitas experiências interessantes. E a educação domiciliar é um dos instrumentos que Deus tem usado para nós testemunharmos naquela cidade. Porque muita gente pensa assim, tem que estar na cidade para poder testemunhar. Se fosse assim, João Batista não podia estar no deserto também, né? Ele não é a voz que clama no deserto. E a quantidade de visita de gente lá de Andrelândia que já foi visitar a gente, porque a gente conseguiu ficar quase 1 ano sem ter nenhuma denúncia. Mas a partir de que nós fomos denunciados, nós tivemos que ir no conselho tutelar. Aí no conselho tutelar nós conhecemos todo mundo, nós falamos com todos os conselheiros, todos eles foram simpáticos a nós. E eles falaram assim, muito bonito, estou vendo que vocês cuidam bem das crianças, que elas não estão tendo abandono intelectual, mas o promotor daqui, ninguém vai com ele não, o homem é uma fera. E eu não quero assumir essa responsabilidade dessa denúncia, eu vou passar para frente. Vocês entraram na chuva, vocês que vão molhar. Vocês que vão molhar. E a gente percebe assim, nessa hora, às vezes até o inimigo trabalhando, né? Tipo assim, já tá fazendo medo, né? Um pavor na gente, né? Não, como é que é esse promotor que todo mundo tem medo dele? E aí começou o processo. E desde que começou o processo, a quantidade de assistente social, psicólogo, CRAS, a quantidade de gente que vai em casa e todo mundo que vai lá não sai com a mesma hora. Não, depois, né? No começo, quando a gente começou a receber as primeiras visitas, eles chegavam, a gente tremia. E tremia o queixo, tremia... Eu falei, não tinha nem como. Eles viam que a gente estava nervoso. E a gente, nossa, era horrível, horrível, horrível. A gente não conseguia nem falar direito, tanto que gaguejava. Até, Daniel, tenho até que te contar isso. Teve uma vez que eu estava com muito medo. Eu estava já... Não estava muito suportando o medo que estava tomando conta de mim. Eu te liguei e mandei uma mensagem, Daniel, a gente está apavorado. E aí você falou para mim assim, olha, Deus está com vocês. Você me falou pouca coisa, você falou de Esther, para eu lembrar de Esther.
né? E você falou pouca coisa. Eu sei que você falou assim, olha, se Deus está com você, você não tem que ter medo. A gente não pode ter medo se Deus está com a gente. Aí eu falei, não sei, foi tão estranho, foi tão confortante aquela mensagem que você falou. E a partir daquele dia eu falei assim, tá, então realmente eu não vou ter medo mais. Nunca mais eu tive medo, Daniel. Amém. Te agradeço pela mensagem. Às vezes você está ocupado, cheio de coisas para fazer. E parar para mandar uma mensagem para a pessoa pode ajudar a pessoa muito, né? E aquilo me mudou. Por mais curta que ela seja, Por né? mais curta que seja, Deus está com você. Foi só isso que você falou. Não tem que ter medo quando Deus está com a gente. Eu falei, verdade o que ele falou. E eu vou acreditar nisso. Deus está com a gente, então não vou ter medo. E eu nunca mais tive medo. Eu orei e falei, Senhor, tira o medo de mim, que eu não vou ter medo mais. E a partir de agora, todo assistente social, se assistir esse vídeo, todo assistente social que vier aqui em casa, toda visita que a gente receber, não vai sair daqui mais com menos de 1 hora. Nós vamos segurar eles aqui até pelo menos 1 hora. E eles vão ouvir tudo que a gente tem para falar. E isso tem acontecido. Depois desse dia, Graças dessa a Deus, mudança, que Deus tirou o medo, a gente nunca mais gaguejou. Quando a gente viu um carro da prefeitura, do CRAS, de alguma coisa parando lá, em vez da gente tremer, a gente falava, yes! Delícia! Oportunidade. Aí eles sentavam, a gente tem que sair. Eu disse, não, espera que você tem que ouvir mais uma coisa. Não, eu ainda tenho que te contar mais uma coisa. E eu ia falando, não deixava elas irem embora. Elas, mas eu preciso ir embora. Eu, tá. Só mais uma coisa. E eu falava até pelo menos 1 hora eles tinham que ficar lá. Uau, foi tipo um pacto com Deus. E aí, assim, a gente teve a oportunidade de falar muita coisa, muita coisa. E até relacionamentos que a gente fez com as pessoas que... É estranho, a gente não está acostumado a passar o dia a dia do pessoal do conselho ou de um fórum, agressão, violência mesmo, né? Violência familiar, questão de abuso, muito problema de droga na família. Quando eles caem num contexto desse, é muito diferente. Eles não estão nem preparados para isso, não estão acostumados, vamos dizer assim. E tudo é aprendizado para eles. E é tudo aprendizado para eles também. Então, a gente percebeu que ali era uma oportunidade que talvez Deus estava dando para a gente alcançar aquelas pessoas. E assim, resumindo, o processo jurídico deu no quê? Ainda não encerrou. Ainda não encerrou. Por quê? Não tem lei que possa fazer com que encerre. Como não tem lei, aí nós tivemos uma audiência com o juiz. Assim, quando a gente foi convocado para falar com o juiz, eu senti assim, uma alegria estranha, porque era para eu sentir pavor e medo, porque todo mundo falava, nossa, então agora o Renato vai ser preso, ou então vai tirar a guarda, ou isso. Só que só falavam os piores cenários. Mas eu senti uma alegria, porque eu falei assim, ele vai me ouvir, é tudo que eu quero, ser ouvida. Era uma oportunidade. É uma oportunidade de eu contar, deixa eu falar o meu porquê. Tem testemunho, né? Eu queria falar, ter a oportunidade de alguém me ouvir. E eu fui feliz. E quando a gente chegou lá, foi interessante que a gente não estava com medo. Eu falei que nunca mais eu senti medo. E é interessante que o juiz, ele ficou encantado, ele pulava na cadeira, sabe assim, eu tô perplexo, eu nunca vi isso, não, sabe? E ele falou assim, olha, eu não posso condenar vocês de abandono intelectual, porque não está acontecendo um abandono intelectual. Mas como que eu posso provar que não acontece um abandono intelectual? Então ele pediu que a prefeitura fizesse uma prova. Não, na verdade eu pedi que fizesse uma prova, ele entrou no detalhe. Assim. Quem, né? Uhum. Ele pediu que as meninas fossem avaliadas com uma prova da idade delas, para ver se elas estiverem no mesmo nível das crianças da escola, por que não? E aí encerrou por aí. Por enquanto está assim, por causa da quarentena, dessa quarentena também, do vírus. Então, nada está acontecendo, então... E ele falou, por exemplo, da diversidade, que existe uma diversidade na sociedade que tem que ser aceita e respeitada. Então a gente sempre vê esse discurso da diversidade só com a questão do homossexualismo, do LGBT+, mas para o cristão, vamos dizer assim, isso não vale muito, né? Mas ele entendeu dessa forma. E quando a gente encerrou, vamos dizer assim, essa reunião, foi bom também, porque o promotor não nos conhecia, e muitas vezes as pessoas, olhando só o papel, a ideia que faz é que talvez as filhas trabalham na carvoaria, trabalho infantil, a gente ouve muito caso disso no campo ainda, né? Então, na hora que eles viram as meninas, não é a mão cheia de calo, elas são bem cuidadas, tratadas.
Então, eles sabem que, vamos dizer assim, o processo agora pode talvez andar mais devagar, né? Não vai ter aquela pressa. E aí eles foram procurar quem queria fazer aquela avaliação. Aí a conselheira do fórum lá, não é conselheira, né? Assistente social, foi para o Estado. E na hora que o Estado ficou sabendo da demanda do juiz, falou: a educação delas é fundamental, isso é responsabilidade do município. Então, vocês que se viram lá. O Estado não vai fazer prova para elas. Então, começa esse empurra também do Estado, tipo assim, de quem que é essa responsabilidade agora. E eu vou colocar aqui um testemunho que a Clarice fez. Foi na época do MV, uns 2 dias antes do MV, ela deu o seguinte testemunho aqui sobre como aconteceu o processo. Posso pôr depois? Pode. Tá. Então, assim, resumindo, então vocês estão no campo agora, não encerrou totalmente o processo, mas vocês estão tranquilos, né? Até a Clarice, ela tem uma forma estranha de confortar, ela falou assim, ó, nada acontece sem que Deus não queira. Se até para ser preso é porque Deus te quer lá na cadeia. Amém, e tem gente que talvez é sincero lá e não tem a oportunidade de receber a mensagem. E é verdade isso, eu não duvido. E ela falou assim, se tiver que vender a casa, imagina o tamanho desse testemunho. Porque isso é um absurdo, vamos dizer, é uma injustiça muito grande. E quanto maior a injustiça, mais destaque ela vai ter. Quanto mais negras as trevas, mais forte brilha a estrela, né? Será que nós podemos conhecer sua filha? Ela está aqui? Tá. Ela está aproveitando com os primos ali. Então, é interessante assim que a própria advogada, ela falava pra gente assim, olha, o cenário é esse. Eu falei assim, a gente não tem medo. Se ele for preso, ele vai pregar, viu, amor? Você chega lá e prega. Pra ele é mais confortável dizer isso, sei né? que vai. Mas assim, a guarda nunca é nunca requerida, foi, né? Nunca foi no Brasil, em nenhum país, pedir a guarda dos filhos por uma situação dessa que está sendo bem cuidada. E multas astronômicas? Então, multas acontecem. Mas assim, se a gente tivesse que vender nossa casa para pagar uma multa, seria para honra e glória também. Como é que é teu nome? Olivia. Olivia, e você? Elisa. Elisa, tá bom. Olivia e Elisa, quantos anos você tem, Olivia? Eu tenho 10. 10 anos, e você? 8. Ótimo, então vocês estão sendo educadas em casa, estão gostando? Vocês querem ir para a escola? Eu gosto de estudar em casa, eu não quero ir pra escola, não. E você aprende bem lá, é gostoso, é divertido? Como é que é, mais ou menos? É muito bom, a gente faz a ciência, depois faz português, depois faz matemática. E você também? Uhum. Você matemática, e vocês brincam bastante natureza, fogão a lenha, horta, vocês fazem? O que vocês fazem lá fora também? O que você aprende na horta? A gente aprende a plantar. Que bom. O que você aprende na capina seletiva? Seletivo. Paciência. Isso, muito bem. Paciência. Então vocês estão aqui então vocês estão no campo, morando, né, em paz. Tem vizinhos por perto que fazem música feia? Não, né? Não. Ufa, que bom. Na cidade é assim, né? Tem um monte de barulho e tal. Uma das coisas que eu não falei hora nenhuma, que eu acho que a maior bênção que teve de ter feito a mudança para o campo é a experiência do convívio. Que se a gente pensa, igual, por exemplo, quando eu trabalhava, na maioria das vezes, às vezes as meninas não tinham acordado, eu já tinha saído para o meu trabalho, às vezes eu não almoçava em casa, e quando a gente volta, existem muitas atividades, a correria no dia a dia numa cidade é muito intensa. Sim. E você tinha pouco tempo de convívio, e hoje, a gente for olhar, tem mais de 4 anos que praticamente todo dia a família inteira junto. Então, apesar delas serem novas, eu devo ter mais tempo de vida junto com as minhas filhas do que a maioria dos pais que estão na cidade, né? E isso faz muita diferença. Você começa a perceber, a gente conhece bem qual que é o temperamento, né? Os defeitos de caráter e um ajuda o outro na família. Essa questão da proximidade é o maior ganho que a gente tem. Às vezes a gente vai passar por algumas dificuldades financeiras ou outros tipos de dificuldades, mas
toda escolha é uma renúncia. Sim. E com certeza, na hora que você pesa na balança, é uma renúncia muito pequena perto de poder estar com a sua família. Né? A renúncia é uma escolha, né, que você pode realmente decidir. Senhor, me ajude a largar isso, né? Porque se a gente não conseguir vencer algum pecado, esse pecado vai nos vencer depois. É interessante também uma coisa que as pessoas elas pensam que, ai, coitadinha das meninas estão lá no mato sozinhas, né? É engraçado assim, como que por a gente estar no sítio, a gente recebe muita visita. Sim. Principalmente crianças que vivem na cidade, passam a semana inteira na escola, no final de semana elas querem ir para um lugar gostoso para brincar. Então assim, geralmente todo final de semana a gente tem visita de amigos. Então assim, elas interagem com crianças, sabe, de várias idades. E as crianças passam a esperar com ansiedade. Oh, tá vindo a pessoa, pode ser velhinho, pode ser pessoa que nunca viu, mas só ouviu falar, mas ela vai lá sentir, vai lá de encontro à pessoa, né, com vontade de falar, porque é uma coisa bem diferente, né? Com certeza, todo mundo que muda para o campo, ele, sem desejar, ele já começa a ter um ministério da hospitalidade. A gente conta um testemunho muito engraçado que lá em Uberlândia teve uma mulher que ficou sabendo que a Clarice tinha mudado para o campo e ela queria conhecer aonde que estava morando e ligou para a gente. Ela pediu contato com um amigo nosso, passou o contato, eu quero ver onde vocês moram, porque eu tenho muita vontade de fazer essa mudança para o campo. E quando eu fui buscar ela desceu na estrada, nem foi na rodoviária, aí ela achou estranho, né? Mas já estava lá esperando. Aí eu levei ela para casa, quando ela chegou lá em casa, oi, tudo bem, eu sou a Clarice. Aí ela, ué, mas eu achava que era outra Clarice, então ela confundiu as Clarices, né? E ela falou assim, mas como é que você me aceita na sua casa? Você nem sabe quem sou eu. Eu falei, mas... Alice, essa aqui é a irmã da Clarice, vem cá. Lembra aquela lá que falou, não, calça não e tal? Eu falei? Né? Não foi? Peraí, deixa eu ver. No testemunho. Aparece aqui na câmera, aqui, a Alice, ela sim mora em Capitólio, viu? E está aqui, então a Clarice veio visitar a irmã dela. Você foi em MV também, né, Alice? Foi. Em quantos? 3 ou 4. Eu lembro de ter visto você lá. Maravilha. Foram 3. Glória a Deus, gente. Olha, nós temos que encerrar, porque agora vai ter uma outra programação aqui. Mas muito obrigado a vocês, viu? Vocês são uma família muito querida por nós, estão no campo já, estão vistos como exemplos, né, por muitas pessoas. E você que está em Uberlândia aí assistindo, eu sei que Uberlândia tem sido um bastião, assim, uma capital da Verdade Presente também, né? Tem tido vários palestrantes ali, inclusive o pastor Boris estive lá em 2016. E siga firme nessa verdade, é o caminho estreito, viu? Você sempre vai ser visto com um olhar torto, com rabo de olho, mas saiba que isso é muito menos do que Jesus passou, não é verdade? Você se acostuma. E, Daniel, aquelas pessoas que têm vontade de mudar para o campo, enquanto ainda não foi, e tem esse desejo assim, de experimentar, aprender alguma coisa, nós temos recebido famílias lá no nosso sítio, humildes, simples, que não se importam com a simplicidade, né? Querem viver experiência. Nós temos tido o prazer, né, de receber algumas famílias lá, que aí a gente ensina um pouquinho a fazer com mascavo, a mexer na caixa da abelha, algumas experiências assim que a gente gostaria de ter tido antes e não teve, a gente tem recebido famílias. Se alguém tiver o desejo, nós estamos abertos para receber pessoas lá, tá bem? Muito obrigado, então, Renato, também pela sua participação e Deus abençoe vocês. Muita força, tá? Obrigado. Amém.